Beleza? E aí, tudo bem? Então esse é um dos últimos exercícios que eu fiz, né? E esse daqui, na minha opinião, é o mais difícil de todos. Eu quebrei bastante a cabeça para tentar resolver ele, tá? Então vamos lá. A figura ao lado representa um octógono regular com centro sobre a origem do sistema cartesiano. Se o vértice A desse octógono tem abscissa x igual a 8 e ordenada y igual a 6, conclui-se que a ordenada do vértice B é. Então ele quer basicamente que eu descubra qual que é o valor y, né, da coordenada do vértice B ali, né? Então veja só, eu sei que as coordenadas do A são 8 e 6, beleza? Quais são as coordenadas do B? Bom, muito simples a gente perceber que eu posso fazer o seguinte, eu posso traçar a partir do ponto aqui da origem, eu posso traçar uma reta que vai até o A, beleza? E qual que é o tamanho dessa reta? Bom, a gente calcula fazendo aquela fórmula do cálculo da distância entre dois pontos, né? Como é 0, 0, eu vou calcular a raiz de delta y mais delta x ao quadrado. Aí eu pego 8 menos 0 ao quadrado, 8 ao quadrado, que é 64. Né? Aqui para o x, né? Não é o delta, esse é o delta x, né? Aí para o delta y é 6 menos 0, 6 ao quadrado, 36. Então isso aqui vai ser a raiz de 100, que é 10. Portanto, a dimensão disso daqui é 10. Tá, legal. Aí você pode perceber que eu tenho como se fosse um triângulo aqui, ó. E a dimensão da base do triângulo vai medir quanto? Vai medir o valor de x ali, que é 8. E a da altura vai medir o 6. E a hipotenusa é o 10. Beleza? Então eu tenho um ângulo aqui. Tá certo? Só que eu não sei quanto que mede esse ângulo. Até porque a relação aqui é meio estranha, né? Caso eu pegue o 6 e divida pelo 10, eu vou ver que ele mede 0,6, né? E o 8, caso eu divida pelo 10, eu vou ver que ele mede 0,8. Então eu vou ter os valores do seno desse ângulo e do cosseno. Mas é difícil saber que ângulo é, porque isso daqui não está naquela relação, não pertence a nenhum dos ângulos, não é notáveis que a gente conhece, né? Não é nem o ângulo de 30 graus, nem o de 45 e nem o de 60. Nesse caso eu vou ter que usar uma abordagem alternativa para achar esse ângulo. Mas olha só, caso eu trace essa reta aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse ângulo daqui, tá? Mais quanto? Pensa o seguinte, para cada uma desses lados aqui, caso eu monte um triângulo, né, e que pegue cada um dos lados, é a mesma coisa que eu pegasse um círculo e dividisse ele no número de lados que eu tenho. Portanto, essa distância aqui, que é a distância dessas dois segmentos que estão sendo traçados a partir do centro e que vão para cada um desses vértices aqui adjacentes, ele vai ser exatamente 360 graus dividido pelo número de lados. Quantos lados eu tenho? É um octógono, então 8. Logo, esse ângulo mede 45 graus. Tá? Qual que é a dificuldade? Bom, a maior dificuldade que eu vou ter aqui é que eu vou ter que pensar em utilizar a ideia de o quê? De um seno composto por dois ângulos. Um seno da soma desses ângulos. Certo? E é isso que vai me dificultar, porque ó, eu posso traçar um triângulo aqui, porque eu sei que isso aqui mede 10. Eu sei que a base mede 8, mas eu não sei quanto que mede esse lado. Mas a partir disso eu consigo fazer esse seno. E aí eu consigo ver, ó. Na verdade, isso aqui mede 10, mas eu não consigo achar a coordenada dali. Nesse caso, eu vou ter que medir como se fosse um triângulo. Na verdade, não é esse triângulo que eu quero, né? Na verdade, o triângulo que eu quero é esse daqui, ó. Porque aí eu consigo a altura, né? Eu quero saber quanto que mede esse lado x aqui, que eu vou chamar, né? Então eu tenho 10 aqui eu tenho a base, e aqui eu tenho esse aqui. Eu sei que esse mede 10, e eu sei que isso daqui é o somatório entre 45 mais mi, mais alfa no caso, né? E a partir disso que eu vou tentar encontrar. Então eu posso calcular o seno, ó, porque essa aqui é minha hipotenusa, então o seno vai ser esse lado que eu desconheço, que é o que eu quero encontrar, que é o valor de y do vértice B. Vou chamar de y, que eu acho que fica melhor, né?
Então isso aqui vai ser o seno, para calcular o seno desse ângulo, que é 45 mais alfa, eu vou pegar o y e vou dividir pelo 10. Por que essa questão é muito difícil? Porque a pessoa tem que ter o conhecimento de algumas regras mais específicas da parte ali. Na verdade, essa questão aqui, eu coloquei que é a circunferência, mas ela não é muito mais trigonometria, na verdade, né? Eu penso que eu tenho uma circunferência só para caso eu quisesse pensar, né, nessa distância aqui, né, que vale 10. Na distância entre o centro aqui, a distância entre a origem e o ponto A. Só para encontrar essa distância eu usei a ideia de circunferência. Mas aqui o que vale mais é a ideia de trigonometria. Se a gente tivesse visto, né, normalmente a parte de trigonometria, a gente teria visto que o seno da soma de dois ângulos é a mesma coisa que se eu pego, né, o seno de um deles e multiplicasse pelo cosseno do outro e somasse com o seno do outro ângulo vezes o cosseno daquele outro ângulo. Então veja só, eu vou aplicar essa regra aqui para conseguir encontrar. Então olha só, vamos desenvolver isso aqui melhor. Quanto que é o seno de A? O seno de 45. Ó, o seno de 45, eu não sei quanto que vale o seno de 45, né? Na verdade, quem que eu conheço? Eu conheço o seno desse ângulo. Então vamos partir pelo seno desse ângulo aqui que vai ser mais fácil. Na verdade, desculpe, o seno de 45 a gente acha por aqueles ângulos notáveis. A gente sabe que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E esse B aqui é como se fosse também o cosseno de A, também vai ser raiz de 2 sobre 2. Esse A aqui é como se fosse o meu, eu estou considerando que é o meu 45, né? E o B ali vai ser o meu alfa, tá? Só pra gente fazer o exercício. Tá, mas cosseno de B, que aqui no caso eu estou usando como se fosse o alfa. Esse eu vou ter que achar por quem? Por meio desse triângulo que eu tinha montado e que eu tinha os lados. Aí pela relação dos lados, eu acho que o cosseno de B, nesse caso, né, cosseno de alfa, mede quanto? 0,8. E quanto que mede o seno? O seno vai medir 0,6. Portanto, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 vezes 0,8, somando com 0,6 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que se eu pegasse, bom, eu posso fazer isso aqui como sendo raiz de 2 sobre 2 vezes, né, colocar em evidência 0,8 mais 0,6 para me ajudar a resolver. Aí eu posso jogar essa multiplicação aqui dentro, eu vou ter que raiz de 2 sobre 2 é 0,4 mais 0,3, portanto é 0,7 raiz de 2. Espera aí, acho que eu fiz alguma besteira aqui no caminho. Ah, sim. Isso aqui, na verdade, esse valor que eu encontrei, ele é basicamente o y sobre 10, né? Mas eu não quero y sobre 10. Eu achei então que ele vale 0,7 raiz de 2, mas eu quero o valor do y. Portanto, eu pego e jogo 10 multiplicando, né? Multiplico 10 dos dois lados. Que aí vai dar 0,7 vezes 10, vai dar 7 vezes raiz de 2. Portanto, a resposta é que o valor da ordenada do vértice B equivale a 7 raiz de 2, portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Veja que essa daqui é uma questão bem complexa, porque você teria que conhecer o seno e o cosseno da soma, né? Então tem algumas operações que a gente usa o seno de soma e de subtração e etc. E aí você tem que conhecer essas relações, lembrar delas, decorar, né? Infelizmente, mas é uma questão bastante complicada essa daqui, né? Realmente envolve muito pensamento aí de geometria, tem que ter muito conhecimento na parte de geometria e especialmente trigonometria para resolver, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos e valeu!